4, não, 3, 2. Atitude alcança a altitude. Boa noite. Boa noite. Aê. Olá, agora sim. Agora Boa noite. sim, estamos ao vivo. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live da noite. Aê, hoje a gente está com pessoas especiais aqui. Verdade. Hoje a live, eu tava até preocupado quem ia apertar o play. Verdade. Mas aí eu lembrei que o apóstolo é multitarefas. Então o apóstolo hoje ele tá atrás das câmeras. Bom, boa noite a vocês que estão em casa. Obrigado aí por vocês permitirem que a gente adentre aos lares de vocês. Que o Espírito Santo também possa entrar nesse momento na vida de vocês, que possa ministrar a casa de vocês, a família de vocês, o coração de cada um que está nos assistindo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, né? Que eu creio que muitas pessoas têm curiosidade de saber como funciona os bastidores de uma igreja, como que funciona os bastidores de uma live, né? E aqui a gente está com as pessoas especiais, os casais, né? Primeiramente eu queria me apresentar para quem não me conhece, sou o Ricardo, essa aqui é a minha esposa Marina. Sim, boa noite. Nós somos líderes aqui do Ministério de Casais, do Hexa, e temos 2 casais especiais que vão estar conosco aqui. Exato, né? Você apresenta. Então, temos aqui o Roberto e a Possi. Sejam Boa noite, bem-vindos. tudo bom? Obrigada. O Roberto e a Possi, o Roberto faz toda a nossa parte técnica aqui, né, Roberto? A Possi no louvor, na adoração. E temos também o Daniel e a Tice. Boa noite. Boa noite, igreja. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. O Daniel também cuida da nossa parte técnica, da mesa, e a Tice intercessora. Isso mesmo. Cuida da intercessão, faz parte da equipe de intercessão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa parte que ninguém vê, mas que é primordial para que as coisas aconteçam aqui, não é verdade? Até mesmo porque o que acontece é o seguinte, nós estamos aqui com o responsável do áudio, né? Das lives, da igreja, dos cultos e tudo mais. Quero mandar até um abraço pro Léo também. Léo, você que se estiver assistindo aí, Quem tá um abraço faltando para da você técnica? também. O O Vitor também. E E o o Ivo. Ivo, muito bem. Ô Ivo, dá um oizinho aí para nós, um like aí para nós. Um abraço para você, viu? Já vamos aproveitar e mandar um beijo para todos os intercessores, né, Exato. Tice? Sim, Especial beijo para pros nossa querida intercessores presbítera da igreja. Sandra, que é a nossa Isso. líder de intercessão, a gente te ama. Te amamos, Sandra. Melhoras, querida. Amém. Amém. E aqui a gente está com pessoas interessantes porque assim, por trás de uma igreja, se não houver intercessão, não tem culto, não tem palavra, não tem ministração, não tem nada. Porque o que sustenta a igreja é a oração, né? Então nós estamos aqui com a Tice, que vai falar com a gente um pouquinho sobre a intercessão. Temos aqui o nosso amigo que, é responsável pelo som da igreja. Todo o áudio, né, o louvor, tudo passa por esse rapaz aqui, esse rapaz simpático, Daniel. A gente também tem a Possi, né, como a Marina já falou, que também faz parte do louvor. Vocês precisam ver essa mulher cantando. Ai, meu Deus. Vocês precisam ver essa mulher cantando. Eu tive a oportunidade de estar ministrando com ela o louvor, e ela que dirigiu a batalha espiritual. Foi. Então vocês vão ter oportunidade. Amém. E tá aqui o Roberto. O Roberto é o seguinte. O Roberto, se o Roberto se ele sonha em faltar, se Ai, ele não sonha em pode. faltar no culto, a gente caça ele pelo celular. Vai remoto mesmo, né, Roberto? remoto. A gente não deixa Caça você. ele pelo celular, É remoto, pega não ele importa. pelo iPad, sei lá, a gente dá um jeito de achar ele, porque senão não rola live, não rola nada. E aí eu queria aqui, começar aqui pela Possi, né? Pra ela contar um pouquinho da história dela, né? Com louvor também, né? O Roberto, se quem
à vontade aí para falar desse ministério, porque afinal de contas não são todo mundo que vê vocês. E vocês são parte importantíssima pro São acontecer do primordiais, culto, né? Pode começar, querida. É verdade. Eu, na verdade, eu faço parte, né, do Ministério de Louvor, mas também da intercessão. Da intercessão. Né, que para mim, assim, até um pouquinho antes de começar a live, a intercessão é o coração da igreja, né? Então, assim, a igreja não funciona sem a intercessão, né? Então, a importância dos intercessores, né, estarem ligados, né, em tudo que diz respeito à igreja, né, nas orações. Então, assim, é muito importante, né, o ministério de intercessão e o ministério de louvor. Na verdade, assim, eu sempre gostei de louvar, de adorar, de cantar, né, mas o chamado veio bastante tempo depois, né? Na verdade, a gente estava falando que é o que move o coração de Deus, é a intercessão. É ali que vai sair as direções e o romper do mundo espiritual, Exatamente, né? exatamente. É o coração da igreja. Sem oração, nada acontece. É verdade. Né? Amém. Amém. Roberto, e eu queria já aproveitar e perguntar aqui para vocês. Existe um mito que diz que quem está escondido não é tão importante quanto quem está na frente. Abraço. Não é verdade? Abraço. Isso, hein? Não, Vocês já ouviram falar isso? Já, A sim. gente escuta muito isso e vê muito isso. Acham que é Sim. muito mais importante as pessoas que estão com o microfone na mão, pregando num púlpito, ou algo aparente, mas não tem nada a ver. Quando, na verdade, essa parte que ninguém vê é essencial para que essa parte que todos veem possam. Não é, Roberto? Você podia falar um pouquinho sobre Acho que isso? sim, a parte mais importante é as pessoas terem um entendimento que o que é feito atrás, ele também tem a sua participação. Sim. Ele também tem ali a sua parcela, a sua contribuição, né? Então, nós, tanto eu, Daniel, quanto o Vitor, o Ivo e o próprio Léo também, a gente tem essa ciência, porque a gente sabe que o nosso papel lá atrás, ele tem que ser muito bem feito para que as pessoas que estão aqui na frente, seja o ministro do louvor, seja os levitas, né, os músicos, né, eles possam desempenhar bem o papel deles. Então, se lá atrás nós não fizermos a nossa parte correta, aqui na frente ele não terá a continuidade que precisa ser necessária, né, digamos assim. Então, assim, a gente tem essa consciência, a gente tem esse entendimento, tanto que nós chegamos mais cedo aqui justamente para poder fazer toda a parte de checagem dos equipamentos, fazer testes, e é importante que isso esteja tudo bem feito, né? Para que justamente na hora que os levitas subirem ao púlpito, para que os músicos subirem ao púlpito, para que o ministro suba ao púlpito, nenhum tipo de imprevisto possa acontecer, né? Então, nós temos essa consciência e fazemos muito bem feito, porque sabemos que fazemos para o Senhor. Assim Isso é mesmo. importante. Amém, né? é isso Amém. mesmo. Até, na nossa igreja não acontece isso, gente. Isso eu posso testificar. O levita chega no horário, chega todo mundo no horário certo. Todo mundo faz certinho aqui, né? Mas eu até queria aproveitar para falar pro Daniel, porque assim, existe toda uma preocupação, né, para manter o som direitinho, para tá tudo funcionando corretamente. Aí eu queria que você falasse, porque tem muitas pessoas também, antes de você falar, acham que, por exemplo, vocês não ouvem a palavra. Às vezes Pelo contrário, nós ouvimos. quem está na intercessão, ou então quem está na técnica, não ouve a palavra, não é ministrado, né? Eu queria também que vocês falassem sobre isso, né? E aí, Daniel, como que é o seu ministério? Boa noite. Eu vou falar 2 pontos importantes da técnica, tá? O primeiro ponto é em relação à igreja. A técnica ela não fica isolada. Na verdade, nós somos uma equipe. Nós temos que trabalhar junto com os levitas. Sim. E a técnica também faz parte de toda a igreja. Por quê? Eu que trabalho especificamente na mesa, eu preciso levar um som agradável. Se o som não for agradável, as pessoas que estão aqui falam, nossa, Verdade. quer dizer, o louvor faz um trabalho maravilhoso e a gente lá atrás temos que acompanhar isso. Verdade. Então eu tenho que levar um som agradável. Então essa é a parte importantíssima da técnica, sentido de igreja.
a parte importantíssima da técnica em relação a mim. O que acontece hoje? Se a gente pegar alguns anos atrás, toda essa, vamos falar, parafernália não existia. Essa técnica não existia. Né? Então, eu vou até contar um relato meu. Eu estava em outro ministério, participava desse ministério no banco. Eu ia nesse ministério e ficava no banco, e ficava no banco, e ficava no banco. E nós acabamos saindo desse ministério. Né? Aí nós viemos para esse ministério, e eu me interessei muito na parte técnica, e eu tive a oportunidade do apóstolo, a apóstola me deu a oportunidade de ficar lá. Só que aí eu comecei a perceber que eu estava caindo na mesma coisa de um ministério anterior. A diferença era que no ministério anterior eu ficava sentado, e nesse ministério eu ficava em pé, e a palavra se passava. Eu falei, não está certo isso. Aí veio a pandemia, nós ficamos afastados, e isso trouxe um renovo para minha família. Uma conscientização do seu chamado. Um renovo assim tremendo. Que aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa, porque minha esposa estava andando e eu não estava conseguindo caminhar junto com ela. Aí eu quero colocar qual que é a importância da técnica para mim hoje. Quando eu termino, que eu fico lá atrás, é difícil falar para vocês, mas a tensão que a gente fica é muito grande. Como o Roberto falou, a gente quer fazer o melhor. Melhor nós pro estamos Senhor. fazendo para Deus. Amém, é isso mesmo. Então nós queremos fazer o melhor. Então nós fica muito tenso, muito tenso. Então, você escutou a palavra? Escutei. Mas assim, no ar. Então, com a ajuda da técnica, eu chego em casa, sento e vou assistir o culto novamente. Fica a Nós dica. temos tudo de bom com a técnica. Porque não Olha tem só, desculpa para não servir, né, Daniel? A gente pode Exatamente. vir, servir. É ministrado aqui, chega em casa, não é, Tice? É uma estratégia, É né? uma Que o Olha estratégia. Senhor a deu para ele. maravilha que nós Isso temos aí. hoje. Nós temos que aproveitar isso, gente. Eu digo que ele acaba participando 2 vezes. Aqui, porque querendo ou não, ele acaba ouvindo também algumas partes, né? Mas é lógico que ele quer fazer com excelência para o Senhor. Mas quando ele chega em casa, ele assiste com as crianças, ele estuda a palavra, a gente estuda junto, para que a gente possa participar com excelência também na célula, para que a gente venha também agregar dentro da célula, né? Porque é muito importante não só a gente ouvir, mas a gente também tem que ter algo de bom para oferecer, algo de bom, o que a gente entendeu da palavra. E a palavra fica marcada, porque quando está nós dois juntos, a gente tira algumas dúvidas, a gente, sabe, troca aquela ideia de casal, e aí o que entendeu, qual foi a parte que a palavra mais te tocou, né? E a gente pode levar isso para dentro da nossa célula. Então é Isso, maravilhoso. Exato. E não só assim, para vocês terem uma ideia de como que nós ficamos tão ligados lá, né? Às vezes a gente está atento aos detalhes. Então muitas vezes os detalhes que o Daniel está olhando o som, ele está vendo se tem algum som que possa interferir. Então a importância nossa lá atrás é que a gente, por mais que a gente ouça a palavra, que a gente acompanhe o culto, a gente está atento aos detalhes para que nada possa acontecer de errado, para que nenhum imprevisto possa acontecer. Então o Daniel está no som, eu estou olhando lá a gravação, estou vendo se o áudio que está indo para a live está indo audível, se nenhum tipo de ruído, né? Pode acontecer às vezes, né? Algum tipo de ruído, mas o importante é que a gente está atento aos detalhes, para justamente não ter nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de imprevisto, para que as pessoas possam ter o apóstolo lá. É verdade. É isso aí. Nosso diretor tá aqui, tá dando as orientações aqui pra gente no ponto. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue participar tão bem assim do culto, porque justamente a gente está atento aos detalhes para que nenhum tipo de imprevisto possa acontecer. É que na verdade, o Daniel já conclui, não é que vocês não ficam atentos aos detalhes, mas não participam do culto. Na verdade, vocês fazem o culto acontecer. Sim. Né? Então, Exatamente. assim, principalmente agora com essa nova tecnologia, né, de câmera pra gente aparecer em live e tudo mais, vocês são o microfone,
né, dos ministradores. Então, para a palavra chegar nas casas, né, para a palavra chegar para as pessoas que estão ouvindo o culto, são vocês que, né, que fazem acontecer, né? Exato. Diferente. E assim, Eu queria só dar uma resumida no que o Roberto colocou, que o importante e o fruto disso tudo é que a gente trabalha em equipe. Isso. sim, verdade. Tá? É o mais importante, a equipe, porque se o Roberto ele sai para fazer alguma coisa, eu assumo o lugar dele e vice-versa. Então nós somos uma equipe. Sim. Isso é muito importante. Acho que isso que o Daniel está frisando é importante porque a gente se conversa lá dentro, né? A gente se fala. Então, assim, às vezes o Daniel precisa vir aqui à frente para poder fazer algum ajuste na qualidade do som. Nós estamos lá atrás para dar um respaldo para ele. Porque independente dele estar aqui na frente, nós somos os olhos e as mãos do Daniel dentro da sala. Né? Verdade. Por Isso mais daí que... acontece também com a intercessão, né? E o vice-versa, trabalho- né? Exatamente. O trabalho em equipe é quando eu faço a minha parte e faço pelo outro também. E vocês Exatamente. também fazem uma equipe como casais. Porque para o Roberto estar mais cedo, você também tem que vir mais cedo com as crianças, não é? E aí, Exatamente. a gente vai entrar nessa parte aí. Isso. Mas antes da gente entrar nessa parte aí, eu só queria falar uma coisa. Você que está em casa, nós gostaríamos muito de interagir com vocês. Sim. Então, tem uma galera aqui entrando, glória a Deus. Pode compartilhar na sua... Pastor Eliana, Maria Luísa. Compartilha aí, Na gente. Alvinha. Compartilha a live aí nossa aí, por favor. Ivo, ó o Ivo aqui, Bianca, aê, Ivo. O Ivo, vou falar pra vocês, viu? Vou contar um segredinho aqui pra vocês, rapidão. O Ivo juntou a família dele lá pra assistir a aula, né? Aula Do EBM. bíblica. Mas fantástico, todo mundo com Bíblia, caderno, anotando. Parabéns, viu, Ivo? A Verdade. gente tá com saudade de você. Trabalho em equipe. Mas eu queria convidá-los para vocês aproveitarem que não é sempre que a gente reúne esses casais especiais, né? Numa live, né? Afinal de contas, eles que fazem acontecer tudo. Então eu queria que vocês mandassem pergunta, alguma dúvida, alguma coisa. Curiosidade. Uma curiosidade para vocês conhecerem o ministério deles, tanto da técnica quanto da intercessão, né? Então mandem perguntas aí e tudo mais, que a gente vai estar aqui e vamos responder à medida que For o tempo, chegando. o tempo permitir, ok? Então a gente ia falar dessa parte. Posso fazer um comentário assim, né, Todos para os vocês terem uma comentários, ideia? o microfone é seu. A gente, tanto eu quanto o Daniel, a gente sempre está buscando atualização de coisas novas para poder fazer com que a qualidade do evento que é oferecida para o pessoal que está em casa, né, ela melhore. Então a gente sempre vem buscando a excelência, tanto na parte da mesa, na parte do áudio, quanto na parte da transmissão. Então a gente estuda uma série de coisas para que a gente possa implementar e trazer uma qualidade e uma novidade para todo mundo, né? Para que as pessoas tenham esse conforto nesse momento de pandemia, né? Exatamente. E o objetivo é crescer. Essa estrutura trouxe uma mudança, né? Sim. E sem essa parte, essa estruturação, a gente não ia conseguir realmente transmitir para dentro das famílias. Até mesmo o trabalho que você faz, né, Marina, junto com o Ricardo, nessa parte de editoração, junto com os jovens também, Isso, a que gente faz tem todo uma o equipe trabalho. de design, de fotografia, que são jovens que trabalham aqui tirando as fotos, fazendo os takes, né, para que a gente Exato. mande para as redes sociais, que é muito importante, é um conjunto que É um mostra conjunto a de identidade coisas, de da ações, igreja, exato. né? Acho que a soma de tudo faz a excelência, né, para que as pessoas se sintam à vontade, né, se sintam Até confortáveis, mesmo né? porque também agora a gente está num mundo totalmente tecnológico, né? Verdade. Então é stories pra cá, é post pra lá, é tanta coisa, agora é TikTok, é Reels. E a palavra tem que alcançar todo mundo. Então a gente tem que ficar ligado, né? Mas uma pergunta interessante, né, que eu queria fazer pra vocês, que é assim, são casais e tem o ministério fantástico. Então, muitas pessoas também acham que é fácil, né? Acham que é fácil a gente vir para a igreja, preparar o som, a luz, enfim, todas as coisas. Só que a gente também tem as crianças, tem os nossos trabalhos, tem
né, diversas coisas, né, para fazer. E eu queria saber de vocês, principalmente das mulheres, né, como que é essa parte? Por exemplo, o Roberto tem que estar, sei lá, 9 horas na igreja, 8 horas na igreja, sei lá. E aí tem as crianças, né, tem aquela correria tal. Aí também tem a intercessão, que geralmente é 8 horas, né, 8 e pouco. Eu queria saber de vocês como que é administrar isso. Vocês já fazem o macarrão antes? Já deixam o macarrão pronto já no sábado pro domingo? Como é que funciona? Sim. Conta pra gente. É uma correria, porque assim, a gente precisa fazer as crianças entenderem, né, que a responsabilidade que a gente tem de estar vindo, né, na casa do Senhor. Então, assim, a gente acaba coordenando tudo um dia antes, né? Então, amanhã é dia de culto, então tem horário para dormir, já deixa suas coisas separadas. E no começo, separa brinquedos, separa coisinha para pintar, É importante separar porque a gente acaba chegando cedo. Agora com a pandemia, né? Eu voltei acho que umas 2, 3 semanas a estar, né? Vindo aos cultos presenciais, mas não é peso, né? E por trás de tudo isso, como que eu posso falar? A intercessão, né? A questão da intercessão, a questão da colaboração das crianças, né? Isso tudo que o Roberto falou não é fácil. As pessoas acham assim que tá lá nos bastidores, é um tabu que dentro da igreja precisa ser quebrado. Porque a pessoa que lava o banheiro, a pessoa que não está à frente, né? Igual você falou, com o microfone na mão. Assim, você está nos bastidores, é uma grande responsabilidade. Isso que o Daniel faz, que o Roberto faz, não é fácil, né? E essa questão, assim, da gente vir um pouco mais cedo, assim, as crianças hoje já entendem. No começo foi um pouquinho complicado, mas agora eles já têm essa noção da responsabilidade de vir para a igreja, de toda aquela preparação, né? Mas não é peso, muito pelo contrário, porque é a alegria de você estar na obra, partilhando, né, da obra do Senhor. E eles vão crescer, né? Então eles precisam entender da importância e da responsabilidade, né, de estar vindo na casa do Senhor, seja um pouco mais cedo para intercessão, né? Eles nos veem como exemplos, né? Eles fazem assim a releitura de tudo que nós fazemos, né? Mas não, eu não vejo como peso. No começo você fala assim, nossa, porque agora o culto começa às 10. Antigamente começava às 9h30, então normalmente a gente sempre estava aqui 8, 8h30. E normalmente a gente sempre sai meio-dia. Mas agora eles já entendem, né? Eles vêm com amor, vêm com alegria. Eu também. Eu acho que é questão de dedicação, né? E você nunca esquecer o foco, que é o Senhor, né? É o Senhor. E é isso, eu acho que é uma alegria estar na casa do Senhor, estar servindo o Ministério de Técnica e o Ministério de Som. É um ministério, sim, porque é para o Senhor, né? A gente estava conversando antes da live começar, a gente olha os frutos com as crianças, exatamente. Né? Tem uma história muito legal, se ela puder contar, dos filhos dela, é bem legal. Sim, sobre a intercessão, né? A gente reflete, as crianças, na verdade, refletem muito a forma que a gente, o nosso dia a dia, né? E aí a fechadura do quarto deles, a maçaneta lá quebrou e eles ficaram trancados. E eu falei, olha, eu não vou conseguir abrir. Peguei lá umas ferramentas para tentar abrir. E aí orientei, não fiquem perto da janela, né? Liguem a TV, vai brincando. Se eu conseguir abrir, beleza. Senão, quando o papai chegar, a gente dá um jeito aqui. Papai abre. E ali eu peguei o telefone para ligar para o Roberto para ver, né, qual chave eu ia usar, qual era o procedimento. E aí a hora que eu voltei para conversar com eles estavam em intercessão. Eles oravam e eu não falei absolutamente nada. Eu não sabia se eu ria, né? Eu fiquei tão assim emocionada. E aí eles começaram a orar e eu falei, olha, eu estou tentando. Enquanto eu não consegui abrir a porta, eles não pararam de orar. E teve um certo momento que a Ana Júlia parou, né, de orar. E o Arthur falou, volta a orar que a porta ainda não foi aberta. Então continua a sua oração. Amém. E foram uns 15 minutos assim, eles orando dentro do quarto e eu do lado de fora tentando abrir, né? E eu fiquei muito feliz, eu falei assim, nossa, né, na hora ali do perigo, na hora da angústia, na hora da necessidade, eles, né, viram o poder da oração, né? Eles se ligaram ali, não, a minha mãe não vai conseguir abrir, o meu pai não está em casa, então vamos recorrer a quem pode resolver o problema. Amém. Então, eu acho que o Ministério de Intercessão é um ministério
como eu já falei, é o coração da igreja, né? Tem uma importância, acho que a gente não pode dar um passo, né? Sem ali antes estar com a sua vida no altar, sem interceder, né? Sem entregar, né? Cada minuto, cada segundo do seu dia, né? E eu acho o ministério de intercessão dos ministérios mais lindos, né? Tanto quanto do louvor, né? É um privilégio você, não só aqui, né? Mas em casa, onde quer que você esteja, você está ali louvando, adorando, né? Sim. Então, acho que todos os ministérios, isso fala na palavra, né? Todos os ministérios são válidos, né? E são todos somos importantes, não é? Todos são importantes, igualmente importantes. Né? A gente estava trocando um pouquinho, né, Tícia? Você estava falando a importância da intercessão e de quanto Deus fez na sua casa como casal nesse tempo, né? O que eu posso falar, assim, eu aprendi a ser intercessora aqui nesse ministério, tá? A intercessão sempre, eu acho que toda mulher tem que ser uma intercessora. Sim. Né? Mas o intercessor, ele tem uma missão diferente. Ele não ora em prol de si. Ele ora em prol das outras pessoas, para outras pessoas. E eu vejo assim que não é um ministério também muito fácil. Sim. Né? Porque eu vejo assim que eu falo assim que quando o apóstolo fala, mas joelho no chão, ora, as pessoas já têm essa dificuldade de orar, de ajoelhar, de pedir para si mesmo. Imagine pedir para o outro. Sim. Então a gente tem que olhar para um lado assim, mas eu acho assim, que isso é decisão. Você coloca, se é um chamado que o Senhor coloca na sua vida, você não pode dizer não. Mas a princípio, eu ouvi uma frase assim na minha vida, falou assim, eu não sirvo para ser intercessora. E um dia eu também falei isso. Mas quando você começa a orar, quando você começa a se posicionar, a buscar, a história muda. Verdade. Né? Não só a história do outro, mas dentro da sua casa também. Porque o meu ministério começa dentro da minha casa. Exatamente. O que eu falei e o que meu esposo falou é uma grande verdade, né? Essa pandemia fez uma mudança muito grande na nossa vida, né? Que bom. Porque nos ensinou a nos posicionar, nos ensinou a orar. E eu vejo que a obra do Senhor, ela tem que ser baseada no amor, né? Eu vejo que a casa do Senhor é a extensão da minha casa. Isso. Eu tenho que gostar de estar aqui. Vamos dar um exemplo. Você está trabalhando, você está um dia exaustivo de trabalho, e você não vê a hora de chegar e ir para sua casa, descansar, ou fazer um almoço para os seus filhos, ou varrer a casa, passar pano. E o lar da gente é um lugar muito especial. A casa do Senhor tem que ser esse lar para nós também. A gente tem que ter a mesma vontade de ir para a casa do Senhor, como a gente tem que ter a vontade de ir para a nossa casa. Porque eu vejo que a família... os membros da igreja é a extensão da nossa família. Vocês são minha família. Eu tenho que amar estar com vocês, né? E quando a gente ama, e eu não falo de um amor eros, eu falo de um amor ágape, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus. A gente começa a olhar com outros olhos, né? É um amor que supera, que suporta todas as coisas. Aí sim, eu vou fazer a obra do Senhor com eficiência, com cuidado, com zelo, e sai tudo perfeito. Porque o amor eros, ele é fraco. E é lindo, porque né? assim, se a família está junta servindo... Isso. Tem grande poder de transformação dentro da nossa casa. Deus não chamou o homem ou chamou a mulher. Aquilo que as pessoas não veem, Deus vê. Amém. Então, para tudo que a gente faz aqui, a gente faz com o quê? Com alegria. E Deus transforma em bênção para a nossa própria vida. Então, quando a gente faz com o coração, não tem peso, não tem cansaço, não tem pandemia, não tem dificuldade, porque a gente entende que é um chamado. E o chamado não tem nada a ver com estar aparecendo ou não. Todos somos chamados. Coríntios diz isso, não é? Que nem todos são dedinho do pé, nem todos são dedo da mão, ou cabeça, ou braço, mas que se faltar um dedo... vai fazer diferença para o pé ou para a mão. Se faltar a cabeça, o que vai ser do corpo? Então, na
verdade, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Para Deus, todos nós, todos os ministérios são importantes. E aqui na nossa casa, a gente tem muitas áreas que todo mundo pode atuar. Não é Só verdade? que eu queria interromper, porque eu não sei se a Tice quer responder, mas tá aberto aí, a Tice e a Posse. A Silvana, ela pergunta o seguinte, Vamos ver deixa eu aqui. pegar aqui a pergunta. A Silvana, ela tá perguntando o seguinte: por que o ministério de intercessão é que tem menos pessoas? Então, tipo, na igreja, né, todos os ministérios lá, e aí o ministério da intercessão, segundo a visão da Silvana, ela acha que tem menos pessoas. Por que vocês acham isso? Eu posso acham responder? isso? Lógico, por favor. É aquilo que eu falei. A primeira visão que eu tive, que não era um ministério muito, legal, ter que orar pelos outros, ter que orar pela causa. É tão mais bacana eu orar pelo meu filho, eu orar pela minha casa, né? Eu orar pelo meu marido. Eu vou ter que orar, porque o intercessor, eu vou te falar, o intercessor ele não pode abrir brechas. Verdadeiramente, ele está ali para fechar brechas. Então, o papel do intercessor, ele é diário, é toda hora. A minha intercessão, ela começa aqui e dá continuidade na minha casa, a semana toda, e começa aqui e dá continuidade, entendeu? Então, assim, por ter esse aspecto de você estar intercedendo por outros, eu vejo que as pessoas têm um preconceito. Não, eu tenho que me dedicar, porque não adianta eu ser um intercessor só aqui e não ser na minha casa. Não vai funcionar, Deus não te quer pela metade. Eu ouvi aqui também, numa das lives, que acho que foi no culto, que nós temos que viver a Bíblia por uma inteireza, por completo. Não é pela metade, né? É em todos os aspectos, né? Olha, eu vou falar para você que um dia eu falei assim para o Senhor: eu nunca vou conseguir pregar sobre domínio próprio. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha domínio próprio. Então, se eu fosse pregar sobre o domínio próprio, eu ia estar pregando uma mentira. Você achava que não tinha autoridade. Eu não tinha autoridade para isso. Até que a pandemia me fez... Eu posso ter domínio próprio. Basta eu querer. Isso mesmo. Entendeu? Então a palavra eu não posso, tá difícil, eu não quero mais isso na minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso mesmo. Sabe? Quando você para de olhar para você e você olha para o Senhor, você sabe que você pode. O meu Deus é um Deus grande, Amém. É um Deus que tudo pode. E é isso que eu tenho aprendido. A Tice está falando da palavra. O intercessor, ele tem a palavra como a guia do seu dia, não é verdade? A gente está aqui batendo um papo gostoso na nossa live, e não é isso orar? Isso é interceder? É bater um papo com Deus, é você chegar, né? É muito bom você chegar e falar: e aí, Roberto, você está precisando de algo? Eu posso te ajudar? E o intercessor é exatamente isso. Senhor, o que tem no seu coração? O que eu posso fazer aqui na terra para mover os céus a favor de uma causa ou de uma outra pessoa? Então, no meu ponto de vista, por que tem poucas pessoas na intercessão? Porque não descobriram a bênção do que é ter essa intimidade com a palavra, porque o intercessor, ele não ora aquilo que ele quer, ele ora a palavra, porque ele sabe que a palavra é um decreto. Não é? O que sai da boca de Deus, a gente nunca vê Deus falando problema na Bíblia, não é? Até porque ele ia pedir para quem? Ai, meu Deus, ele ia falar para ele mesmo? Embora Jesus, o Messias, ele tá falando aqui que Jesus intercedeu também na cruz, né? Mas até completando o que a Tice falou, eu acho que as pessoas, elas precisam descobrir, tipo, o amor pelo próximo, né? Foi como a Tice falou, você não vai interceder muitas vezes por você, e sim pelo outro. E olhando vocês, né, aqui, esse bate-papo e tudo mais, dá para perceber que é uma coisa muito importante que também tem a ver com a intercessão, né? Porque geralmente as mulheres... Geralmente não, a mulher é a coluna da casa, né? Sim. E ela representa o Espírito Santo na casa. Então, aspas, cabe a ela também interceder pela casa.
E eu vejo que vocês apoiam um ou outro no ministério de cada um, né? Sim. Eu queria que vocês contassem como que é essa troca, né? Esse apoio que um dá pro outro. Como é que funciona? Deixa eu falar um pouquinho, Ricardo. Eu, na verdade, era muito travado para orar. Muito travado. E quando chegou a pandemia, nós começamos, na verdade, por iniciativa da minha esposa, ela começou a fazer uma célula familiar. Mas espera aí, uma vez por semana? Não, todos os dias. Ela é intercessora, né? Então, Olha, vocês viram aí? Todos Todos os os dias. eu, minha esposa, os 2 filhos, e naquela época tinha o netinho junto. Colocávamos louvores e ela começava a interceder. E eu quieto. Isso passou uma semana, 15 dias, começou a incomodar. Num desses términos de célula, ela falou, vamos dar uma volta de carro. Eu e ela sozinhos, num particular. Ela começou a falar um monte para mim. Você tem que começar a orar. Você tem que fazer isso. Você tem... Mulher Aí sábia. eu parei, eu não falei nada, né? E comecei a dar uma de bebê e fui gatinhando, né? Hoje, eu oro, eu intercedo. Só para vocês terem ideia, na minha casa, quando eu saio, é um corredor daqui assim, até ali no fundo. Eu saio de manhã, porque eu vou buscar minha filha. A casa da minha filha fica uns 15, 20 minutos de carro. E eu comecei orando quando eu saía de casa. Só que a minha oração chegava no portão. Aí começou a chegar no carro. Amém, foi evoluindo. Aí começou a chegar até a casa da minha filha, eu fui orando até a casa dela. que legal. Com louvor no carro. Então a participação dos 2 foi muito importante, né? Então hoje a gente caminha junto. E isso é maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha a sabedoria da esposa, gente. Eu já tinha avisado que essa live ia ser tremenda, ia ser especial. Cada um tem um jeito, né, de falar com seu parceiro, né, com seu cônjuge. E olha a sabedoria. Não é o caso hoje, né, mas o que a Tice fez? Longe dos filhos. Amor, vamos até ali conversar. Comprar um pão, né? E Deus entrou. Olha só que lindo. Amém. Porque muitas vezes a gente vê nos casais, né, até mesmo na pandemia, vai brigar, vai discutir alguma coisa na frente dos filhos. E como a própria Pulse testemunhou aqui, os filhos eles ficam olhando pra gente, né? Isso é um reflexo. Então assim, eles já oraram espontaneamente porque viu que os pais estão orando. Então se a gente discute na frente dos filhos, qual credibilidade que a gente vai passar para os Ou filhos, se a gente né? murmura do ministério Também. na frente das crianças. Mesma coisa. Principalmente. Se a gente vem birrento, não quero, que saco. Reclama do ministério. Aquela bateria hoje tava Muito alto. e não sei o quê. E fala do outro. os filhos eles prestam atenção. Agora um outro detalhe também que é engraçado. Esponja, né? São esponja. Um detalhe também que é engraçado, quando a gente começou a nossa caminhada com Cristo, então vamos orar junto, né? Vamos orar junto. Afinal de contas a gente tem que, né? Vamos caminhar junto. Vamos na mesma pegada, né? Eu ia orar com a Marina, vocês não sabem o que acontecia. Só a Marina orava. Não, além de só ela orar, ela começava a chorar. Eu choro, gente. E ela chorava. Eu choro bastante. Eu ficava olhando pra ela, eu falei, meu, essa mulher tá doida. E ela chorava. E ela falava Orada assim, pra chorar, né, e Ricardo? ela, Ricardo, você não vai orar, você não... Mas você não vai chorar Aí eu, nenhuma meu, vez? mas esse choro tá me atrapalhando, meu. Aí ela, mas como assim? Eu falei, meu, Jesus não quer que a gente chora. Jesus é alegria, meu, não precisa Tá chorar. risada, né? Então no começo também do nosso caminhar, a gente não entendia a medida um do outro, né? E aí eu ficava bravo com ela, falando assim, enquanto você estiver chorando... Vou orar, né? E aí eu vou contar um segredo também pra vocês que é interessante. Pra eu me quebrantar,
não pode ser um louvor de adoração. Eu não consigo me quebrantar com louvor de adoração. É muito engraçado. Eu sinto a presença, óbvio, eu presto atenção tudo, mas para eu me quebrantar de verdade tem que ser um louvor pra frente. Então quando toca sei lá, um Thales Roberto, um Ronquenoli, um negócio, aí eu começo a chorar. E aí outro dia, faz tempo, né? Eu tava em casa e tava uma música de celebração lá. E aí, tipo, o ministro pegou, começou a ministrar, né? Era o Ronquenoli, ele falou assim, ele ministrou Romanos, né? Falou assim, não me envergonhe do meu evangelho, né? E aí começou toda a ministração e ele falou assim: se você não pregar a palavra, as pedras... Aliás, se você não clamar a Deus, as pedras vão clamar. Aí eu comecei a chorar. E comecei a chorar. E era de madrugada. E aí eu acordei ela: Marina, acorda. Ela: o que foi? Eu falei: meu Deus falou comigo. E era numa música de celebração. Então a gente, aos poucos, teve que entender a medida um do outro. Deixa eu comentar eu aqui, achei que o pessoal interessante tá falando. isso. Aqui, olha, a presbítera Trenta, que é o amor, o princípio de tudo. A Nalvinha está falando aqui, Tice, para você, que as palavras que saíram aí do seu testemunho estão edificando muito a vida dela. Um beijo, Amém, Nalvinha. Muita saudade de você. Amém, viu? Nalva. Amém, Nalva. Amém, Nalva. A Marlene, eu acho que é sua mamãe, não é? Sim, minha mãe. Aqui, sua mãe tá te abençoando. Oi, mãe. Tá dizendo Oi, que sogrinha. dizendo que Deus continue te dando muita sabedoria. Amém. Aqui Saudade. a Maria Luísa está falando que o intercessor tem que ter o coração igual o do Senhor. Amém. O amor pelo próximo. Amém. Aí aqui o Ivo está dizendo que foi a Claudinha, irmã da apóstola. Não, o peraí, Robson calma. também, que Não, ensinou mas eles a orar. aí tem uma observação: aqui não é a Bianca, aqui é o Robson. Eu sei. Ah, É o então Robson, tá. né? É que o Robson entra no secreto, no perfil da Bianca. O Robson e o Ivo estão dizendo que foi uma pessoa que ensinou eles a orar e então levam os princípios até hoje. É tão lindo. Essa semana o Daniel trouxe uma palavra para nós, né? Tá lá no nosso YouTube, na nossa página do ministério, dizendo que a gente sempre tem algo para dar. De tudo que eu ouvi, isso me marcou. Você sempre vai ter algo para dar. E é exatamente isso que a gente está falando aqui, não é? Verdade. E é muito importante porque tudo começa onde? Na casa. Quando o casal está junto num propósito, Faz toda a num diferença. chamado, faz toda a Faz diferença, toda a não é? diferença. E se apoia e trabalha em equipe. A primeira equipe é dentro realmente da nossa casa. Dentro de casa. Não é verdade? É tão bom quando um pode apoiar o ministério do outro, Sim. porque vê o valor de Deus na vida do outro. Foi a Roberta? É. Foi a Roberta que disfarçada de disse Ivo. aqui. Também está disfarçada de Ivo. Então, a Roberta está disfarçada de Ivo. e o Robson de Roberta! boca. Olha! Bom. Nós temos dois secretos na live, olha! Não são A Roberta e o casal assistindo junto. Não. é? A Roberta do Ivo tá disfarçada igual o Robson da Bianca. Eles entram num perfil alheio, entendi. Tá, Glória a tipo, Deus, amém. É isso aí. Mas agora eu tenho uma curiosidade aqui, porque assim, como que eu vejo as coisas, né? Eu penso que a casa do Roberto é toda tecnológica. Então É assim lá, pô. eu penso que, tipo assim, o Roberto quer um café. Aí ele chega pro celular, café. Aí 5 minutos, o café tá pronto. WhatsApp pra ele. Ela manda um zap e eu que faço o café. E por outro lado, eu também penso que a casa do Daniel é toda acústica, né? Então, você chega lá, o som na sala, todo, né, ambientado, né? E tudo equalizado. E eu queria saber de vocês, como é que é isso? Vocês levam também muito do que vocês praticam aqui no ministério? Vocês levam para casa também? Como é que funciona? Eu particularmente gosto, desde de infância, de moleque, eu dava som em bailinho, então eu adoro tecnologia, né? Gosto muito. Só que para a gente chegar nessa perfeição de tecnologia, que nem o Roberto colocou, a gente precisa chegar cedo, a gente liga o som para ver se está tudo em ordem, enfim, a gente faz um check-up. Só que tem um momento que a gente vai para casa. Esse momento para casa é estudo.
É estudo e é mais E estudo. compromisso, né? Compromisso, porque a gente precisa ter um estudo para poder mexer lá. Vocês já devem ter conhecido a mesa. Tem muitos botões. Muito né? botão, Então, gente. quer dizer, um botão que se mexe errado, distorce todo o som. Sim. Então, eu mexo na mesa há mais de 2 anos, não sei nada. Eu preciso aprender mais, Sim. né? Como a palavra, né? A gente nunca vai falar que sabe tudo. Todo dia a gente tem que estar aprendendo. Então é todo dia estudo, todo dia estudo. Requer tempo, dedicação. A gente, no caso, esposa, os filhos, né? A gente tem que ter essa compreensão. Normalmente, às sextas-feiras, o Roberto está em casa fazendo as lives e agora trabalhando em casa. Então, é um pouquinho complicado, porque assim, na nossa vida, na rotina normal, então o pai sai para trabalhar, tal horário, volta tal horário, e tem tempo, né? Segue a rotina da casa, tempo de brincar, de conversar. E agora, assim, para as crianças foi um pouco difícil, né? Porque assim, tem a rotina do trabalho durante o dia. Aí tem o momento que ele precisa se aperfeiçoar, que ele precisa aprender tanto para o trabalho quanto para o ministério. Então, normalmente, às sextas-feiras da live vai dando 10 para as 7, assim, ele já entra no quarto, lá no espaço que a gente montou, né, um pequeno escritório, assim, dentro do nosso quarto por conta do trabalho. E ali, às vezes, no começo, as crianças não entendiam muito, mas o papai ficou o dia inteiro no computador, e aí até você explicar, olha, não, é um trabalho, agora ele trabalha em casa, e agora, à noite, ele está se preparando, né, para o trabalho, né, pro trabalho da igreja, para a live, para estar passando o culto e tal. Então, assim, do lado de cá, a gente sempre tem que estar, assim, em oração, acobertando eles, né? Então, assim, o papel do intercessor, da esposa, é acobertar em oração, em intercessão, ter paciência, ter entendimento, porque, assim, somos um em Cristo. Então, assim, ele tem que valorizar, né? Ele tem que valorizar, respeitar o meu ministério, o meu chamado e vice-versa, né? Então, assim, eu acho que é uma colaboração de todos. E eu sempre friso, assim, que tudo que eu faço, tudo que ele faz é para o Senhor. Então tem que ser com honra, com excelência, com perfeição. Igual o Daniel falou, exige tempo de dedicação. No começo mesmo, para mim foi um pouco difícil, né? Foi muito, assim, difícil, mas a gente sempre conversou. Então, acho que a comunicação é tudo. Eu sempre falo para o Roberto, comunicação é tudo, né? Então, assim, se é o momento, eu vou estar fazendo isso para me aperfeiçoar, né? Para o domingo, eu preciso chegar mais cedo, eu preciso fazer, né, isso ou aquilo. A comunicação, então isso facilitou bastante, mas no começo não foi fácil não, porque assim, requer tempo, não é fácil, gente. Às vezes podia estar lá sentada, assistindo um programinha, comendo uma pizza, mas a gente sabe que não é assim, né? E do lado de cá, acho que a gente tem que, sim, compreender o chamado deles, né? E sempre estar em oração. Eu falo, gente, oração é tudo, né? Para os maridos, para os filhos, para a igreja, né? Para o nosso, exatamente, né? Incentivá-los. Porque assim, a gente estava falando dos bastidores, né? E é um tabu que realmente precisa ser quebrado. A pessoa que limpa o banheiro, a pessoa que varre o chão, na verdade, não é uma pessoa exclusiva, né? Somos corpo. Então, assim, todos nós, né? Temos essa função de cuidar da casa do Senhor, de partilhar de tudo que diz respeito, né? À obra, à casa do Senhor. E eu vejo, assim, que a palavra... Deixa eu só ler aqui. Tem uma palavra... Está lá em 1 Pedro, que fala assim... Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E a Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, tudo que a gente fizer tem que ser com excelência e para o Senhor, né? E como casal, a gente tem que se ajudar e tem que compreender, e tem que ter paciência e tem que acobertar.
né? E incentivar, como você disse. Amém. Assim, respondendo o que o Ricardo falou, né? Que, que ele imagina que a nossa casa é assim, o Roberto chega e já prepara, né? Assim, Tipo os Jackson, né? mas assim, muito pelo contrário, assim, eu trabalho com tecnologia, né? Então eu fico o dia inteiro trabalhando com computador. Então eu chego em casa e quero fazer outras coisas que não mexer com o computador. Mas o negócio não larga, cara, não tem como. né, Difícil, né? É difícil. é fio, é computador, às vezes eu Não, falo assim, meu Deus, eu preciso... Não, sem contar que assim, né? Tudo que quebra, quem tem que arrumar é o Roberto, Papai, né, cara? é, É não o tem brinquedo, jeito. É o não tem é papai. jeito. a cafeteira e a máquina de lavar. Porque Sim. assim, o pessoal imagina assim, o cara trabalha com TI, né, meu? TI é Trabalha- tudo. Sim, sim. Então ele acha que você arrumar a cadeira, você vira marceneiro, você vai arrumar a máquina, você... Fio, né, pô? E virou, Ah, mas meu virou, Deus e do céu, virou. mó barato. É muito engraçado, assim. Não é mó barato. A gente dá muita risada, porque assim, às vezes o telefone não para de tocar, né? Então, Para, assim, é cara. o tio Roberto, é o cunhado Roberto, é o filho, é o... Então, assim, tudo, a Porque máquina... a gente não tem um chamado aqui dentro. Nosso Sim. chamado, a gente é chamado e escolhido onde quer que a gente Sim. esteja, não é? Verdade. Daí o pessoal imagina que você manja de tudo, né, cara? Fala, meu, se quebrar a perna da cadeira, o cara tem que Roberto, arrumar, né? né? Roberto vai Não lá. sobra, né? Tem que ir lá e Mas isso é consertar tão o negócio. sério que acabou virando realidade, é verdade. É sério. É verdade. verdade. É tipo um faz tudo, né? Mas isso é importante. Praticamente. Não, é importante. E assim, complementando, né, assim, o nosso trabalho, né, na parte da tecnologia, para você ter uma ideia, né, a gente estuda, né, cara? Então para poder implementar a live aqui, a gente teve que estudar o programa, fazer a implementação, fazer os ajustes necessários para chegar num ponto que a coisa fique bacana, né? Então, para subir de nível, você também tem que estudar. Então, eu dedico um tempo meu para estudar novas tecnologias, para trazer para dentro da igreja. Amém. Então eu acompanho canais, eu assisto vídeos, eu baixo o programa, eu estudo o programa, porque assim, a gente não implementa nada na igreja sem antes ter feito um estudo, uma verificação, uma checagem para ver se realmente aquilo vai atender a nossa necessidade. Amém. Tanto é que, para você que está em casa, né? Quando eles falam que eles estudam mesmo, é verdade isso. Outro dia eu fui bater um papo com o Roberto, até me assustei. Roberto, dá para fazer isso daqui e tal? Aí ele foi lá, procurou tal, né? Aí eu fiquei olhando. Aí ele, você entendeu? Eu falei assim... Só que não. Entendi, sim, entendi nada. Não tem, porque assim, são coisas que são muito complexas, né? Sim. Mas eu queria aproveitar para falar para vocês nesses últimos minutos, né? Inclusive, antes de falar isso, Antes tem uma palavra. aqui você vai dar a palavra dela já, pra gente fechar essa live. Mas aqui a Soninha tá agradecendo o Daniel, o A pessoal. Bianca. Não, Daniel não, o Daniel, toda a equipe técnica. técnica tá agradecendo aqui. E o que eu queria falar para vocês, que tá em casa, que é muito interessante, que toda live que a gente participa, a gente vê essa mesma coisa, né? E graças a Deus, que é assim, quando você tem um ministério, você vê que as pessoas se dedicam para esse ministério, e são pessoas comuns igual nós. Não pense você que está em casa, que para você ser inserido no ministério, né, você tem que ser uma pessoa, você tem que vir preparada, tem que ter pós-doutorado, sei lá o que, mestrado. Não é isso, né? Complementando até a pergunta que a Silvana fez, eu acho que quando você tem o coração disposto, Sim. e você se coloca para fazer algo, né? Principalmente sendo para o Senhor, ele vai capacitando com o tempo. Igual o Daniel falou, são 2 anos que ele opera a mesa, né? O Roberto já tem um diferencialzinho, porque ele já trabalha com tecnologia. Mas a Tice, ela desenvolveu esse amor pela intercessão já há pouco tempo, né? A Posse também já intercede, já tem um tempo. Então tudo tem um começo, desde que você tenha um coração disposto, Exato. né? E aqui nessa casa a gente tem oportunidade. Sim, Né? graças E a nós Deus. Graças a temos que Deus. aprender a ser gratos
pelas oportunidades, e quando Deus nos chama para fazer algo, não se barganha, a gente tem que fazer para valer. Fazer E com de excelência. coração. Né? E o Quando que- vem se tem uma oportunidade de trabalho, a gente vai, se esforça e pega. Exato. Mas quando é com o Senhor, a gente precisa aproveitar as oportunidades sendo gratos e entendendo que aqui nós podemos fazer tudo aquilo que o coração de Deus precisar. Amém. Então, se eu tiver que lavar um banheiro, eu vou lavar. Amém. Porque Deus me chamou para estar na casa dele. Você não é Amém. menos. Alegria, Eu não sou menos, eu não sou mais. Todos Sim. aqui têm uma oportunidade. Exatamente. A diferença é que alguns respondem, às vezes outros Sim. não, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. E o interessante aqui é que assim, o apoio que o casal dá um pro outro. Sim. Né? Isso é Eu só, o apóstolo não vai brigar comigo, mas eu só não levo a bateria para casa porque não tem espaço em casa. Mas Porque tem baqueta por tudo que é lugar lá na minha casa. eu chego em casa e a Marina teve que entender isso um tempo. É baqueta espalhada por toda a casa. Eu fico batucando todo o tempo. Então é legal isso, quando E eu orando e chorando. e ela orando, eu Chorando. fazendo barulho e ela chorando. Mas enfim, é legal quando o casal apoia o outro. E isso daí a gente vê muito claro hoje, né, com vocês quatro, né? O reflexo que dá nos filhos, né? O equilíbrio as que coisas dá no vão andando, relacionamento. que vai dando no relacionamento. E eu até queria, antes da Tice dar a palavra, eu queria convidar vocês que não conhecem o nosso ministério, que venham conhecer. Rua Vergueiro, 7.603, ok? Culto, agora a gente vai ter a Santa Ceia no domingo, Amém. às 10 horas. Santa Ceia. Se Compareçam, você hein? quiser participar do culto, por exemplo, o que você vai fazer? Vai procurar nas redes sociais e vai colocar no comentário. Por quê? Nós temos uma lista que nós fazemos, né, para seguir toda a recomendação do governo. Então, você está convidado, manda nos comentários, seja no Facebook, no Instagram e etc, que a gente vai colocar você na lista para você participar, ok? Amém. E aí, vamos deixar a Tice falar, ter uma Tem palavra uma para palavra nós. para a gente finalizar. A palavra que eu pedi para o Senhor foi no meu devocional hoje de manhã. Eu pedi uma palavra para Ele, que Ele me entregasse algo que fosse edificar a vida dos meus irmãos, né? Nos tempos de hoje. E ali o Senhor me entregou o Salmo 112 e fala da felicidade daqueles que temem ao Senhor. Então fala assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Eu coloco assim: bem-aventurado a família que teme ao Senhor. Amém. Aleluia. Que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. São os nossos filhos, ok? A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Aleluia. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Essa palavra me marcou muito, porque que ela fala de família, ela fala da prosperidade. A prosperidade do Senhor não é ter falta de nada, né? E aqui o Senhor deixa bem claro que nós não devemos temer nada, Amém. né? Amém. Que nós não devemos temer os rumores que o mundo está mostrando para nós, porque nós somos um povo de Deus, Amém. né? Aleluia. E nós estamos creio. debaixo dessa cobertura, como o apóstolo disse no domingo, né? Que a casa do Senhor é uma casa para a gente receber cura, para a gente receber milagre, mas para a gente também Amém. vir entregar o nosso coração e adorar o Senhor. Aleluia. E quando a gente faz isso com amor, né? Com amor que vem do Senhor, a gente faz com excelência. Essa é Aleluia. a palavra que eu deixo para Amém. vocês, amém? Só Amém, Daniel. finalizar.
apesar de eu trabalhar na técnica, quem não me conhece, eu sou economista. Né? E eu vou trazer uma palavra curta, mas de profundo coração. Tá? Tá em Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, Aleluia. como para o Senhor e não para os homens. Amém. Amém. É isso. Amém. É isso. Chave de ouro ainda. Posse, Roberto, querem falar alguma coisa, deixar um recado, alguma coisa? O meu recado é que a intercessão esteja no coração de todos vocês, né? Amém. Você se doar, se colocar na brecha pelo outro, né? Tomar a dor do outro, tomar a necessidade do outro para você, isso move o coração de Deus. Eu particularmente, eu sou movida por conta da intercessão. A intercessão é o meu combustível, né? Quando às vezes dá aquela balançada e aí eu me coloco, penso no outro, me coloco pelo outro, sabe? Né? Já dá aquela erguida, então assim, é você se colocar, né? Amém. Na brecha pelo outro. É uma Amém. boa, né, Amém. posse. Amém, sim. Posso só fazer um Lógico, complemento? você fique à vontade. A live ela virou da intercessão. Meu. Brincadeira, tá, gente? Boa, 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 boa. Mas tudo isso aqui Mas não tudo funciona. isso- Boa, boa, boa. É. Arte, né? Mas é verdade, Roberto, porque a gente já passou por situações que era só intercessão mesmo, né? Ô, Roberto, Mas voltamos é. aos bastidores. Voltamos aos Então, bastidores, né? Faz parte do Amém. nosso trabalho. Mas aí eu queria falar pra você em casa, só finalizando a nossa live. Primeiro pra você que tá na igreja e de repente você tá encostado, aspas. Deus tem o ministério certo pra você. Amém. Abra o seu coração, porque Deus tem um ministério certo para você. A obra, ela é muito grande, precisa de muita gente, né, para que você possa exercer seus talentos. E aqueles que vão nos visitar, que não nos conhecem, fica aí o convite para você também participar de algum ministério. Nós temos vários ministérios. E ao Safe, Pastor Tom e Pastora Larissa, eu queria dar uma sugestão aqui para os jovens, usando a vida desse rapaz, desse jovem senhor, vamos colocar assim. Não ia nem dormir. Vamos fazer um culto especial, um bailinho de Jesus. Na nossa época a gente fazia muito bailinho nas garagens, né? Vamos aqui, bailinho de Jesus. Vai tocar só o louvor das antigas. Vai ser lindo. E nós vamos ganhar, Glória a Deus. vamos ganhar toda a família, pai, avô, tudo para Jesus. Amém? Queria agradecer vocês mais uma vez pela audiência, agradecer os apóstolos pela oportunidade, agradecer aos casais, a Tícia e o Daniel, a Posse e o Roberto. A gente já tá junto, né? Sempre, mas obrigado por eles estarem aqui hoje com a gente, né? E que Deus possa abençoar vocês, possa abençoar cada um da casa de vocês, da família, Amém. enfim. Posso orar, Ricardão? Pode. Lógico, por Fazer favor. oração? Não, por favor. Nós falamos tanto Ó, de tá intercessão, vendo? só A faltava gente falou não tanto de orar, né? intercessão, aqui, ó. Vamos orar. Vamos orar, por favor. Senhor, queremos te agradecer por mais este dia, Pai, aqui na tua presença, nesta live. Agradecer a oportunidade de podermos estar compartilhando um pouco daquilo que o Senhor nos capacitou, Pai. Senhor, usa a vida de cada um daqueles que aqui estão. Agradecemos também por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Toca o coração deles, seja com cada um deles, Pai. Que aquilo que foi transmitido aqui nesta live, Senhor, possa chegar a cada lar, a cada uma daquelas pessoas, Pai. E possa de alguma forma auxiliá-los no conhecimento para que eles também venham estar conosco, Senhor, compartilhando e fazendo parte desta obra. Obrigado, Senhor, por tudo. Só temos a te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Deus abençoe Até semana vocês, que hein? vem. Tchau, tchau. Até mais. Amém.